Olá, por qual motivo uma viga ou uma laje protendida deformam tanto a menos ou vencem vãos tão maiores que uma peça da mesma seção com o mesmo vão armada? Qual é a vantagem da proteção? O que ela cria de mágica para deformar menos? E a questão é, se eu for pegar as fórmulas, por exemplo, de deformação, ok? O que eu vou ver nas fórmulas de deformação é uma coisa assim, ó. A deformação máxima, desculpe a qualidade ruim, mas vai ser tipo P, que é a carga, ok? L ao cubo ou na quarta, tá? Ao cubo se for carga pontual, na quarta se for carga distribuída, ok? Dividido por algum coeficiente fixo e um módulo EI, que E é o módulo de elasticidade do concreto e I é a inércia do concreto, ou inércia de seção e E, módulo de elasticidade do material. A questão é, quando eu uso proteção, eu mudo a carga da estrutura? Não, tá? Não tem modificações consideráveis aqui. Mudo o vão? Não, o vão é o mesmo. Mudo o módulo da cidade? Não, é o mesmo módulo da cidade do concreto. Eu mudo a inércia da seção? Não. Então, como que a deformação máxima muda se todos os fatores continuam iguais? Aqui que entra a questão. A proteção não aumenta nenhum desses valores. A única coisa que a proteção faz é garantir esses valores. Como assim? Bom, a questão é, se a gente for pegar a NBR 1018, ela tem uma consideração aproximada aqui que não vai usar essa fórmula em si para calcular uma viga protendida, nem uma viga armada, mas é só uma questão que a gente pode usar a simplificação para calcular a deformação horizontal de um prédio. Ok? Por que isso é importante? Bom, porque a norma vai falar que quando eu for calcular a deformação horizontal do prédio, eu vou considerar 30% da inércia das lajes, 40% da inércia das vigas que eu otimizar ou que eu tiver uma discrepância de armadura, 50% para vigas com armadura contínua em cima e embaixo igual e 80% para os pilares. Agora, primeiro, por que essa diferença? Vamos começar por lajes e vigas, tá? Lajes e vigas têm o mesmo diagrama de corpo livre, ok? As duas peças, geralmente vou trabalhar no domínio 2 ou no domínio 3, as duas peças vão ter aço para suportar primariamente esforços de flexão, ok? Mas ainda tem uma diferença de inércia. Qual o motivo? O motivo é uma laje geralmente tem um cobrimento pesado, enquanto que uma viga tem um cobrimento pequeno e uma taxa de aço maior. Aí você vai me dizer, não, a laje tem cobrimento menor, geralmente a viga vai ter 2, 2,5, 3 centímetros de cobrimento, enquanto a laje vai ter 1,5 a 2, correto? Porém, a questão é, uma viga que tem 2,5 de comprimento e tem 40 de altura, eu estou usando menos em torno ali, menos de 10% tranquilamente, da deformação 6,25%, se eu quiser ser exato aqui, ó, 2,5 sobre 40, 6,25% da altura como cobrimento. Uma laje que tem 1,5 de cobrimento, mas a laje tem 12 de espessura, é o dobro, é 12,5%. Ok? Então, o que vai acontecer é que a laje vai tender a fissurar mais. Além disso, a laje vai ter menos aço, o que também vai facilitar fissurar mais. Eu digo menos aço relativo ao tamanho do concreto, ok? Uma viga, ela vai ter uma seção pequena, um volume pequeno de concreto vai na viga e ela vai ter um aço mais considerável ali. Enquanto que a laje, ela tem muito mais concreto e geralmente são barras pequenas e mais espaçadas. Consequentemente, uma viga fissura menos e eu posso usar mais da inércia dela. Por isso que a norma permite mais. Agora, por que uma viga com armadura contínua distribuída considera mais? Porque a fissuração dela vai ser um pouco menor quando ela tem uma armadura de fora a fora e não só otimizada onde precisa. Entendido? E agora, por que pilares é 80%? Pô, pilares é 80%. Eu estou causando quase tudo, ok? Estou perdendo ali 20%, mas a viga perde o dobro. Ela está com 40%, estou com metade relativo, ok? Por que pilares eu considero tanto? Porque para gerar fissuração eu tenho que ter esforços de tração, ok? Por que o concreto fissurou? Porque ele tentou se afastar, e aí gerou tração, e aí fissurou. Pilares estão primariamente solicitados, na maior parte da vida útil deles, em compressão. Consequentemente, sendo os pilares em compressão, eles vão ter uma fissuração muito menor, e aí eles não vão fissurar tanto e eu vou poder manter quase toda a inércia deles. Entendido? Agora, a questão que eu tenho aqui é o seguinte. Por que o pilar não tem fissuração em si? Porque ele está comprimido, ok? A proteção é basicamente esse efeito exatamente. Eu vou comprimir uma peça. Proteção é, eu aplico
compressão em uma peça usando cabos de aço nas duas pontas tensionados. Entendido? Então, eu aplico compressão na peça e eu não aumento a inércia da peça, eu apenas garanto a inércia da peça. Por que eu falo isso? A norma vai dar uma média de 40%, mas no estado, se for realmente calcular a flecha final de uma viga, principalmente vigas pouco armadas, a diferença é discrepante. Tá? Uma viga está de 40 de altura. Vai ter uma inércia variando aí, dependendo da largura, tá? A partir de 60 mil. Ok? Tá? Se a viga tem uns 30 de largura, ok? Ela vai ter bem mais, ela vai ter, quem sabe, uns 150 mil de inércia, mas a questão é, uma viga normal vai ter tipo uns 60 e 100 mil de inércia em centímetros na quarta. Uma viga fissurada, com uma taxa de aço normal, que seria o quê? Seria 2/10, 2/2.5 geralmente, que vai ser uma armadura mais comum de vigas, ela vai ter 15 mil, 20 mil de inércia. Ok? Então eu perco 80%, 70%, 60% dependendo da taxa de aço. Claro, se eu colocar uma taxa de aço pesada, eu vou perder só 50%. Mas a questão é que eu perco muito da inércia das vigas após elas fissurarem. Quando eu aplico compressão, eu evito essa perda da inércia. Entendido? Então, essa que é a primeira vantagem da proteção. Eu aplico proteção, eu comprimo o meu concreto, o concreto gosta de trabalhar na compressão, porque ele tem uma resistência em torno de 10 vezes maior na compressão, que claro, não vou aplicar até o limite, né? Eu vou aplicar uma parcela, né? Porque eu tenho que ter o coeficiente de segurança, mas eu vou deixar meu concreto trabalhar como comprimido e, consequentemente, ele vai ter deformações menores porque ele manteve a inércia. Entendido? Agora, não é só isso que proteção faz. Porque se você já viu uma viga protendida, no momento onde é aplicado as cargas de proteção, a viga naturalmente gera uma contraflecha. E essa contraflecha não é porque a peça está comprimida. Qual que é o motivo? Porque o cabo de aço, vamos pensar no meio do vão, tá? No meio do vão, onde vai concentrar a flecha e tudo mais. O cabo de aço vai ficar embaixo, ok? Então eu estou aplicando a compressão na parte de baixo da viga. Ok? E que dependendo do caso, depende da otimização, posso tensionado, consigo aplicar mais isso aqui, mas a ideia base é que, como eu comprimo a base, eu consigo tracionar um pouco no topo. Ok? Qual é o nome do esforço gerado quando o topo está tracionado e a base está comprimida? Momento fletor negativo. Ok? Então, a outra vantagem de uma viga protendida é que ela gera momento fletor negativo. E o que o momento fletor negativo faz? Porque se for conversar com engenheiros que estão começando a aprender software, tá? Não falando de engenheiro que está aprendendo estrutura, está aprendendo a usar software, ou engenheiro que sabe usar software, mas não entende estrutura, eles acham que momento fletor negativo é uma coisa ruim, tá? É tipo uma energia negativa, é uma coisa ruim que vai trazer miséria para sua vida. E não é o caso, tá? Momento fator negativo é o que tira positivo. Momento fator negativo é o que gera a viga querer deformar para cima, ok? Então, quando eu aplico proteção, a minha viga sobe. E isso também gera uma contraflecha natural no momento de proteção. Entendido? Então, a viga vai deformar menos também por causa desse efeito de gerar momento fator negativo pesado, ok? E aqui entra a questão. Quando eu aplico proteção, vamos imaginar uma viga, tá? Na laje não é tão crítica, se eu aplico proteção em uma viga, ela vai tender a subir. Ou seja, ela vai tentar empurrar a estrutura para cima e ela vai ser como se fosse uma armadilha de rigidez, mas benéfica para a gente, porque a gente quer que vá carga para a viga, ok? Então ela vai puxar mais carga para ela. Ela vai funcionar como se ela tivesse mais inércia, porque ela está ativamente tentando levantar a laje e não passivamente tentando resistir à deformação da laje, ok? Então essa que é outra questão da minha viga protendida. Sabendo isso, então, a questão que a gente tem que lembrar de proteção é que a proteção não é mágica. Se você conversar com um engenheiro novo, muitos vão achar que proteção é uma mágica que faz vencer vão gigante, vão de 50 metros. Não é questão. Tá? A proteção com base, você pode imaginar que ela permite vencer um vão 50% maior com a mesma seção. Ok? Só que aqui entra a questão. Não é que ela permite vencer um vão 50% maior em si, porque você vê a proteção aplicada para vencer o dobro do vão com a mesma altura. Aqui entra outra questão que a proteção consegue se aproveitar mais da inércia que o concreto tem. Como? Bom, primeira vantagem da proteção. Se eu aumentar o FCK, eu aumento muito pouco a inércia fissurada de uma viga. Mas a inércia bruta eu aumento consideravelmente. Como a proteção trabalha dentro da inércia bruta e não da inércia fissurada, aumentar o FCK é mais eficiente, tanto que é comum, até mais eficiente, é uma ótima maneira de trabalhar com proteção, é proteção junto com FCK alto, ok? E quando eu falo FCK alto, não é você mudar FCK 25 para 30, é mudar FCK 25 para 40, 50,
ok? É você trabalhar com FCK bem mais alto mesmo para aproveitar esse FCK. Qual que é a vantagem? Quanto maior o FCK, mais proteção eu posso fazer, mais cabos eu posso aplicar com maior carga e só isso vai gerar mais negativo, vai gerar mais compressão, vai gerar um monte de benefício, mas a outra questão é que eu vou ter um modo de elasticidade maior que eu posso aproveitar. E a outra otimização que a gente pode trabalhar com proteção é aumentar a largura da viga, que realmente, uma viga armada, você dobra a largura dela, você não dobra a inércia dela. Por quê? Porque ela vai fissurar igualmente e quando ela fissura, só aproveita o pulo do concreto e a taxa de aço. Se eu dobrar a largura de uma viga e dobrar a taxa de aço, beleza. Aí eu dobrei a inércia. Mas se eu dobrar a largura de uma viga e manter uma taxa de aço similar, eu não tive um ganho de inércia tão pesado. Numa viga protegida, ela sempre vai estar na inércia bruta, ou 99% das vezes vai estar. Eu dobro a largura, eu dobro a inércia efetiva e reduzo a deformação pela metade, garantido, ok? E aqui entra a questão. Como que é realmente trabalhar numa viga protegida para ela não vencer 50% a mais de vão, para ela vencer 100%, 150% a mais de vão? Ao invés de trabalhar com a fiscada de 25, trabalhar com a fiscada de 50, ao invés de trabalhar com uma viga, sei lá, de 12, 14, 15, 20 de largura, trabalhar com uma viga de 50 de largura, 60 de largura. Vai gastar mais concreto? Vai, mas o objetivo foi, eu quero fazer proteção para reduzir a altura, eu estou reduzindo a altura. Ok? Essa é a questão. Aumentou o custo, mas reduziu a altura. Ok? Além disso, o aço da proteção, ele é um pouco, a resistência que ele dá é maior do que a resistência que o mesmo preço de vergalhão paga. Então, colocar muitos cabos de proteção não é tão caro quanto colocar tanto vergalhão. Entendido? Apesar de ser mais caro, ele tem o dobro do custo e 3, 4 vezes a resistência, entendido? Então, por resistência, ele é mais barato. E também tem que lembrar que proteção não é mágica. Por que eu estou falando que vem 50%, 100% ou quem sabe no máximo em 150% a mais do vão? Porque tem muito engenheiro por aí falando que se você tem uma altura, um vão de 20 metros com altura de 40 centímetros, é só aplicar a proteção que vai vencer. Não é o caso. Okay? A proteção vai permitir uma peça que venceria um vão de 4 metros, vencer 6. Mas se eu fizer ela com FCK bem alto, com a proteção pesada, eu posso vencer, quem sabe, uns 10. Foi a mesma peça que venceria uns 4, tá? No máximo. A proteção ainda tem limites, ok? Se você acha que a proteção é mágica, não é. Ela tem limites e, muitas vezes, ela nem é a solução ideal para vencer um vão tão grande assim, porque tem várias outras opções, ainda mais quando é só uma peça da obra para vencer o vão, entendido? Mas a questão final é, proteção gera compressão, que é excelente para o concreto, principalmente até 50% da resistência dele. Então, se eu tenho um concreto de FSK 25, vai ter um OCD tipo de 150 kg, se eu tivesse como, de graça, colocar 75 kg por centímetro quadrado em todas as, de pressão, de compressão, em todas as lajes de vigas, beleza, é isso que eu quero, ok? Se eu pudesse aplicar o que falta de 75 para os pilares, ok, o pilar está com 45 por centímetro quadrado, se eu pudesse aplicar mais 30, seria bom, economizaria minha estrutura, ok? E ela gera negativos, o que é excelente para reduzir deformações, ok? E, junto com a proteção, vem a ideia de que eu posso modificar a obra, então eu posso aplicar um FCK maior, então eu posso, quem sabe, alargar a viga para reduzir a altura, entendido? E eu, com esse sistema, eu consigo aproveitar essas utilizações ao máximo, entendido? Mas basicamente seria isso, e até a próxima.